Sejam muito bem-vindos, esse é o meu canal do YouTube e aqui eu vou dar dicas para vocês e um pouco de conteúdo sobre regularização de imóveis, o que você deve fazer com a documentação do seu imóvel. E hoje o tema é contrato de gaveta. Contrato de gaveta acho que é o que a gente mais recebe aqui no escritório e são os maiores causadores de uma regularização de um imóvel. Muita gente, talvez você já tenha comprado um imóvel por contrato de gaveta. E o que é o famoso contrato de gaveta? Né? É aquele contratinho, modelinho do Google, ou até um contrato antigo, aquele escrito na máquina, às vezes um recibo em papel, também pode ser considerado um contrato de gaveta para uso capião, vocês vão entender melhor. Enfim, qualquer documento que seja escrito, assinado por quem está comprando, por quem está vendendo, e aquele documento ele é impossível de fazer um registro. O que significa ser impossível de fazer um registro? Significa que o contrato, aquele contrato, ele não cumpre os requisitos da legislação, do que a lei determina para que ele seja efetivamente registrado na matrícula, ou seja, em cartório, né? E muita gente acha que o contrato está registrado só com reconhecimento de firma, mas esse é o maior engano das pessoas, porque o reconhecimento de firma ele não diz nada, ele só está reconhecendo que eu assinei aquele contrato, né? E então as pessoas acham que registrar a firma, né, primeiro que nem se fala registrar firma, é reconhecimento de firma. Existem algumas modalidades de reconhecimento de firma, que pode ser aquela por semelhança, ainda que seja aquela por autenticidade, que é quando eu tenho que ir lá no cartório e reconhecer minha firma. Isso daí não quer dizer que aquele contrato, que aquele documento está efetivamente registrado em cartório, tá? Até porque o cartório onde é feito o reconhecimento de firma não é o mesmo, geralmente, não é o mesmo onde se registra o imóvel. Então, entendam que o reconhecimento de firma não significa nada, absolutamente nada, né? Ele só serve para que, se eu disser que eu não assinei aquele documento, mas tem a minha assinatura ali, olha, não, tá reconhecido firma aqui, o cartório reconheceu e foi você que assinou. Então, mas mesmo assim, né, eu já tive inúmeras situações de nulidade de contrato em que a pessoa dizia que não assinou, não tinha firma reconhecida, mas quando é feita uma perícia, essa perícia reconheceu que era a firma daquela pessoa. E então, por isso que eu sempre digo, né, reconhecer firma é jogar dinheiro fora. Talvez alguns vão me criticar aqui, mas de fato, assim, isso só existe no Brasil e ela só vai servir ali para validar, né, para dar alguma credibilidade de que foi você que efetivamente assinou. Mas se eu vi que foi a pessoa que assinou na minha frente, eu não preciso reconhecer firma daquele contrato, né? Então, e o reconhecimento de firma, de novo, não significa que você tem aquele contrato registrado e que seu imóvel está registrado, né? Então, o contrato de gaveta ele é um documento assim muito simples, né? Que a grande maioria das pessoas fazem para fazer um pagamento, né, mensal. Às vezes a pessoa não vai comprar à vista o imóvel, então ele serve para inúmeras situações, né? Inclusive, se bem feito, eles nos servem para que a gente faça uma ação de adjudicação compulsória, né, que é aquela em que eu faço uma promessa de compra e venda e eu tenho todos os requisitos dessa ação, né? Eu tenho um imóvel que é individualizado, tem matrícula própria, a pessoa que está me vendendo é realmente o dono desse imóvel, enfim, ele tem uma cláusula de revogabilidade, né, de que não pode voltar atrás, e tem 2 testemunhas assinando, tá tudo certo, mas tem que ser seguido alguns requisitos. E a grande maioria desses contratos não seguem esses requisitos. E às vezes, ainda que a pessoa tente seguir esses requisitos, né, quando se trata, por exemplo, de um pedaço de um imóvel que eu estou comprando, não tem como ser seguido os requisitos da adjudicação compulsória. Ou seja, a gente não vai poder fazer nada com aquele contrato, a não ser uma uso capião dali a algum tempo. E então, o contrato de gaveta ele vem muitas vezes para tentar
né, fazer com que aquele negócio aconteça efetivamente. Ele dá obrigações entre as partes que fizeram aquele negócio, mas tem muitos contratos que eles sequer são reconhecidos no judiciário, tá? E um exemplo disso, clássico, é quando as pessoas recebem um imóvel de herança antes de fazer o inventário, muitas vezes porque não tem dinheiro para fazer inventário, vão lá e fazem uma venda desse imóvel. E essa venda, ela é vedada, não pode fazer uma venda antes de ser feito o inventário. E tudo isso tem que ser feito por escritura pública, né? E então esse contrato ele é nulo, né? Eu já tive uma cliente que comprou um imóvel de R$500 mil e o contrato foi reconhecidamente nulo na justiça por conta disso, porque foi vendido antes de ser feito o inventário. Aí a solução ali foi a gente, como interessados, né, entrar com o inventário, fazer o inventário. O cliente teve que pagar todo o imposto daquele inventário, custa, judicial, enfim, tudo que era necessário. Só disso ela teve um prejuízo aí, porque o falecido tinha dívidas, né, e por isso talvez que venderam esse imóvel aí através desse contrato. Ela teve um prejuízo de mais de R$200 mil. E então é muito sério, né? Não dá para brincar de fazer contrato. Isso é algo que a gente tem que refutar toda vez que faz um contratinho que é fácil, me manda um modelo de contrato. Isso me dá arrepio, né? Porque às vezes a gente coloca o nosso nome como advogado num contrato e depois ele é reconhecido como nulo. Como é que a gente fica, né? A pessoa vai vir atrás de nós. Então tem que ter responsabilidade para ser feito um contrato de gaveta. Não dá para ser feito de qualquer forma. Esse contrato ele tem todo um estudo por trás dele, né? Não são algumas cláusulas ali que a gente pega na internet. E então tem que ser bem feito, porque ele vai garantir o negócio, ele tem efeito entre as partes, mas ele não tem muitas vezes efeito na justiça. E aí a única solução que resta, né, seria fazer uma ação de usucapião, por exemplo, enfim. E a gente não pode pensar que ter um contrato de gaveta ele está garantindo que aquele imóvel é nosso. Muito pelo contrário, né? Aquele imóvel ele tem uma origem, ele tem um registro em cartório e ele está no nome de alguém. Esse alguém, se ao longo desse período, se esse alguém tiver uma dívida, alguma situação ali para resolver, o imóvel vai ser penhorado. E aí eu tenho que entrar com uma defesa, colocando aquele meu contrato que às vezes nem é válido. Então não queiram complicar a vida de quem está comprando um imóvel, né? É muito mais fácil, às vezes é aquele famoso barato sai caro, né? Não vou fazer a escritura agora, não vou registrar agora a escritura porque custa caro. É o famoso barato sai caro. Então tem que ser feito tudo da forma correta, para que não se tenha problema. Às vezes a gente investe num imóvel, é o dinheiro de uma vida, né? E então fazendo tudo da forma correta não vai ter problemas. Mas o contrato de gaveta é basicamente isso. É um documento que é muito usado, né? Muitas vezes usado da forma correta, é super válido, mas ele tem que ter as garantias ali, tem que estar nos ditames do que diz a lei, né? Principalmente do Código Civil, lei de registros públicos e tal. Então ele tem que ser adequado a cada situação. Né, uma compra de um apartamento na planta, uma compra de um imóvel em que eu vou pagar parcelado, e sendo isso feito da forma correta, não vai se ter problema lá na frente. Então tem que buscar, né, sempre alguém que entenda desse tipo de situação, buscar um advogado que tenha conhecimento nesse tema. Quando você vai comprar um imóvel, fazer toda aquela análise, aquela due diligence, para verificar se não tem nenhuma questão a ser resolvida ou que vai dar um problema grande lá na frente, né? Porque às vezes pode ser que dê algum problema, mas quanto que esse problema vai influenciar? Estando bem orientado, tenho certeza que você vai ficar tranquilo, vai conseguir fazer essa compra e, né, e já vai saber, já pode prever se vale a pena ou não comprar aquele imóvel, né? Às vezes o imóvel está barato, vale a pena, né? Mas tem que ser feito com muita cautela, porque senão o barato sai caro.
E então é isso, gente. Tá? Aqui é para que vocês entendam, né, o que é o contrato de gaveta e como ele pode ajudar no dia a dia aí de transações imobiliárias e tudo mais. E sempre fiquem espertos com isso, busquem alguém que tenha essa expertise do direito imobiliário e contem com a gente aqui. Quer saber um pouco mais sobre esse tema da regularização de imóveis? Fica ligado aqui no meu canal. Estou sempre trazendo novidades sobre esse tema. Dá uma olhadinha lá no Instagram, nas minhas redes sociais, Instagram, TikTok e LinkedIn. Sempre tem novidades sobre o tema. Um abraço.